Hoje você vai aprender tudo o que precisa para gabaritar as questões de português da Banca Conesul. Preparei uma seleção com questões reais e recentes que vão te preparar para qualquer pegadinha da prova. Além disso, vou explicar cada alternativa de forma que até quem nunca estudou o assunto vai entender. E claro, tem dica e mnemônico para facilitar a sua vida. Vamos lá? Questão 1. Considere a frase abaixo para responder a questão. O aluno que estuda diariamente está mais preparado para os desafios da vida. A respeito do uso da vírgula, analise as afirmações a seguir. A vírgula antes de que é obrigatória, pois separa uma oração adjetiva explicativa. B. A vírgula antes de para os desafios da vida é opcional. C. A vírgula não deve ser utilizada antes de que porque a oração é restritiva. D. A vírgula é facultativa antes de diariamente porque se trata de um adjunto adverbial curto. Alternativa A, errada. A vírgula antes de que só é usada em orações adjetivas explicativas, que trazem uma informação adicional sobre o antecedente. Neste caso, trata-se de uma oração adjetiva restritiva que limita o sentido de aluno. Ou seja, apenas os alunos que estudam diariamente estão sendo mencionados, o que não justifica a vírgula. Alternativa B, errada. Não há vírgula antes de para os desafios da vida, pois o termo é um complemento do verbo preparado. A vírgula só é usada para separar elementos que não fazem parte da estrutura sintática principal. Alternativa C, certa. A oração que estuda diariamente é restritiva, e nesse caso, a vírgula não é permitida. Um jeito simples de lembrar isso é que a vírgula só aparece quando o trecho entre vírgulas pode ser retirado da frase sem perder o sentido principal. Alternativa D, errada. A vírgula antes de adjuntos adverbiais curtos como diariamente não é comum, pois a regra de pontuação prioriza a fluidez da leitura. Dica: para diferenciar orações restritivas e explicativas, lembre-se do mnemônico. Restritivas restringem, explicativas explicam. As restritivas são essenciais para o sentido, enquanto as explicativas são apenas um adicional. Questão 2. Leia a frase a seguir. As crianças, com exceção de João e Maria, adoram histórias. Sobre a pontuação empregada, analise as alternativas abaixo. A. As vírgulas são necessárias para isolar a expressão explicativa. B. As vírgulas são facultativas, pois a expressão não altera o sentido da frase. C. O uso das vírgulas é incorreto, já que, com exceção de João e Maria, é um adjunto adverbial. D. As vírgulas poderiam ser substituídas por ponto e vírgula. Alternativa A, certa. A expressão com exceção de João e Maria é um aposto explicativo, ou seja, um esclarecimento adicional sobre as crianças, e deve ser isolada por vírgulas. Alternativa B, errada. As vírgulas são obrigatórias, já que a expressão com exceção de precisa ser destacada para indicar uma informação adicional. Alternativa C, errada. A expressão com exceção de não é um adjunto adverbial. Trata-se de um aposto que demanda pontuação específica. Alternativa D, errada. As vírgulas não poderiam ser substituídas por ponto e vírgula, pois o ponto e vírgula é usado para separar orações independentes ou itens em uma lista. Dica prática: lembre-se, aposto explicativo igual vírgula. Para decorar, pense em um apóstolo, aposto, explicando, explicativo, tudo com vírgulas ao redor. E não se esqueça, persistência é a chave para conquistar sua vaga. A cada questão que você estuda, fica mais próximo do seu sonho. E falando em preparação, temos um simulado fresquinho para o seu concurso, por apenas R$ 15, e ainda pode ser dividido em 5 vezes. Não deixe de conferir. Questão 3. Assinale a alternativa em que o emprego da crase está correto. A. Os alunos assistiram à aula com entusiasmo. B. As crianças voltaram à casa dos pais. C. A aluna entregou à professora sua redação. D. Ele foi à cidade realizar uma palestra. Alternativa A, certa. O uso da crase em a aula está correto, pois assistir é verbo transitivo indireto, exigindo a preposição a e aula, é um substantivo feminino, formando a crase. Alternativa B, errada. Em a casa dos pais não ocorre crase, pois o verbo voltar indica movimento para lugar determinado, e casa aqui está especificado, dos pais. A crase só ocorre quando não há especificação. Alternativa C, errada. Embora a professora pareça estar correto, a frase não deixa clara a regência do verbo entregar. Para garantir a crase, o verbo precisa exigir a preposição a e a palavra seguinte ser feminina. Alternativa D, errada. Em a cidade, a crase não é obrigatória, pois depende do contexto. Se fosse a cidade de São Paulo, por exemplo, a crase seria usada para indicar o movimento a um local específico.
Dica: use a técnica da troca para verificar a crase. Substitua a palavra feminina por uma masculina. Se ao trocar aparecer ao ex, ao colégio, use crase, à escola. Questão 4. Considere a frase abaixo para responder à questão. Ele saiu de casa, mas esqueceu a chave do carro. Sobre a pontuação na frase, assinale a alternativa correta. A vírgula antes de mas é opcional. B. A vírgula antes de mas é obrigatória, pois o mas introduz uma oração adversativa. C. A vírgula só seria obrigatória se mas viesse no início da frase. D. Não há necessidade de vírgula, pois mas une duas orações que têm sentidos semelhantes. Alternativa A, errada. A vírgula antes de mas não é opcional. Ela é obrigatória em orações coordenadas adversativas, como neste caso. Alternativa B, certa. A vírgula antes de mas é obrigatória, pois mas é uma conjunção que expressa contraste entre as duas orações. Ele saiu de casa e esqueceu a chave. Alternativa C, errada. A vírgula não depende da posição do mas sim de sua função de introduzir uma ideia contrária à anterior. Alternativa D, errada. As orações ligadas por mas têm sentidos opostos, e é justamente por isso que a vírgula é necessária. Dica prática: pense que a vírgula é como um freio antes de um mas na frase. Sempre que surge uma ideia contrária, coloque a vírgula antes de mas. Lembre, freio antes de dar o mas. Questão 5. Leia a frase a seguir e assinale a alternativa correta quanto ao uso da crase. Ele entregou a carta à secretária da empresa. A. O uso da crase está incorreto, pois a palavra carta é masculina. B. A crase é obrigatória, pois há a fusão da preposição a com o artigo a. C. A crase é opcional, pois a secretária pode ser entendido de forma genérica. D. A crase está incorreta, pois o verbo entregar não exige preposição. Alternativa A, errada. A crase não tem relação direta com o gênero da palavra carta. Ela depende da fusão da preposição a com o artigo a que precede secretária. Alternativa B, certa. A crase é obrigatória aqui, pois o verbo entregar exige preposição a e secretária é um substantivo feminino que aceita o artigo a formando a crase. Alternativa C, errada. A crase não é opcional quando há a exigência da preposição e a presença do artigo definido. Alternativa D, errada. O verbo entregar exige a preposição a quando se refere a quem ou a que algo é entregue. Dica: substitua a secretária por ao secretário para verificar a crase. Se a frase ficar correta, como ele entregou a carta ao secretário, então a crase é necessária em a secretária. Questão 6. Sobre a concordância verbal, assinale a alternativa que completa corretamente a frase abaixo. Os professores, assim como o diretor, satisfeitos com os resultados. A. Estavam. B. Estava. C. Estará. D. Estarão. Alternativa A, certa. A concordância deve ser feita com o sujeito principal, os professores, que está no plural. Por isso, o verbo deve concordar com os professores ficando estavam. Alternativa B, errada. O verbo estava concordaria apenas com o diretor, mas o núcleo do sujeito é os professores, que está no plural. Alternativa C, errada. Além de estar no singular, o verbo no futuro estará não se encaixa no contexto da frase. Alternativa D, errada. Estarão está no futuro do presente, mas a frase está em um contexto passado, o que torna essa forma verbal inadequada. Não deixe que a concordância seja um problema. Cada questão que você acerta é um passo mais perto da sua vaga. E lembre-se, estudar com consistência faz toda a diferença. Questão 7. Sobre a regência verbal, assinale a alternativa que completa corretamente a frase. Ele não obedeceu ordens do chefe. A. As. B. As. C. A. D. As. Alternativa A, errada. A forma as sozinha não indica a preposição necessária na regência do verbo obedecer. Alternativa B, certa. O verbo obedecer é transitivo indireto e exige a preposição a. Quando essa preposição se junta ao artigo definido as, ocorre a crase, as ordens. Alternativa C, errada. A preposição a sozinha não concorda com o artigo definido as. Alternativa D, errada. A as é uma forma incorreta, pois deve ser fundida na crase. Dica prática: lembre-se, obedecer gosta de a. Sempre exige a preposição a, e se houver um artigo feminino após, é crase na certa. Questão 8. Analise a frase e assinale a alternativa que corrige o erro de concordância. A maioria dos alunos preferem estudar à noite. A. A maioria dos alunos preferiu estudar à noite. B. A maioria dos alunos prefere estudar à noite. C. A maioria dos alunos preferem estudar à noite.
D. A maioria dos alunos preferem estudar de manhã. Alternativa A, errada. Apesar de corrigir a concordância verbal, o verbo preferiu está no passado, o que pode não se ajustar ao contexto da frase. Alternativa B, certa. A palavra maioria é um substantivo coletivo, e o verbo deve concordar com ela que está no singular, prefere. Alternativa C, errada. Maiorias no plural não faz sentido aqui, e preferem está incorreto com maioria. Alternativa D, errada. Além de manter o erro de concordância, altera o sentido original da frase. Exemplo, imagine que a maioria dos extraterrestres preferem vir à Terra para estudar de madrugada. Parece uma cena de um filme de ficção, mas é um erro de concordância que cai muito nas provas. Se você chegou até aqui, já sabe que está no caminho certo para dominar as questões de português da Conezul. Não esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como este e adquirir nosso simulado por R$ 15, que pode ser parcelado em 5 vezes. E no final do vídeo, clique na playlist gratuita que preparamos para você com mais aulas e questões comentadas. Deixe nos comentários qual questão você acha que mais cai nas provas de português.